Olá, gente, uma boa noite para todos que estão em casa, vocês que estão nos esperando, né, para mais um episódio do nosso Clubecast Canaã, né? Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. É isso aí, Jairo, muito bom. A gente está aqui hoje felizes, né, por estarmos aqui bem, com saúde, e também vamos apresentar o nosso convidado de hoje, nossos convidados, né, Jairo? Que são as pessoas, assim, que tem muita história para contar e estão aí para compartilhar com vocês de casa também, só um pouquinho mesmo do que eles têm a nos dizer. E a história deles é legal, hein? É legal, né? É um casal. É um casal. Dedicado ao clube. Ah, então tem coisa boa para contar. Tem bastante coisa boa. Então, Jairo, apresente eles pro público, para mim, para você também. Então vamos apresentar o casal, depois a gente faz uma oração para iniciar, né? Pode ser. Nós estamos aqui hoje com o Everton. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Depois a gente vai pedir para você se apresentar melhor, Tá ok. falar um pouco mais de você, tá bom? Fernanda. Oi. Tudo bom, Fernanda? A gente vai entrevistar eles, eles vão contar um pouquinho da experiência deles, né, Nadson? Sim, Um pouco da vida deles. E a gente vai procurar explorar bastante eles, né? Tem que explorar mesmo, porque eu fiquei sabendo que esse casal tem coisa para contar. Tem, a gente estava aqui nos bastidores. É, Olha, o que a gente tem de troféus aqui de Campuri, eles falaram que já foram em todos. Todos, né? Então, Todos. Tem história. Tem história pra é. contar, tem história pra contar. Mas antes da gente começar, a gente vai pedir a presença de Deus aqui nesse momento, uma breve oração. Bom, vamos curvar nossas frontes, vocês também fiquem em reverência. Senhor Deus que estás nos céus, somos gratos porque estamos aqui neste podcast, Senhor, que tem a finalidade de te louvar, Senhor. De levar o teu nome adiante, de fazer as pessoas conhecerem a tua bondade. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, então, por favor, o senhor ou primeiras damas, né? Primeiras damas. Então, primeiras damas, por gentileza, vos apresente para o nosso público, né? Bom, eu sou a Fernanda. Eu comecei no clube, acho que eu tinha uns 15 anos. Eu já comecei a diretoria, né? Já comecei velha. Foi É engraçado que 15 anos a gente já começa velho, né? Você já tá velho pra clube, né? Mas eu comecei, Vocês vão já entrei, contar já isso era pra gente. diretoria. E aí eu entrei um ano antes de eu ser batizada, né? Eu fui batizada com 16 anos. E aí eu entrei com 15, foi quando eu conheci a igreja, e aí comecei a ir pra igreja por causa do clube. Sim. Que legal! Bem legal. O clube Não, te levou pra igreja? Mais ou menos, mais ou Mas menos. teve algum caminho, né? Teve um Passou caminho. pelo clube. Isso, tinha um pequeno grupo lá no condomínio onde eu morava. E aí essa pessoa começou, né? Era um pequeno grupo só de juvenis e adolescentes. E eu ia toda sexta-feira. E aí, no finalzinho, ela começou a apresentar o Clube de Desbravadores. E eu sempre quis acampar. E aí ela começou a mostrar o Clube de Desbravadores, mostrava uns vídeos e mandava umas coisas assim. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, eu quero. Ah, que legal. Eu quero. Mamãe, eu quero isso pra mim. Bom, eu quero. E aí eu comecei a frequentar o clube. Eu lembro que foi no dia 15 de setembro de 2011. Foi 17 de setembro de 2011. Nossa, eu tenho, Foi tenho a data. primeira vez que eu fui à igreja. Primeira vez foi que na eu fui à igreja? Fui à igreja. Eu não 17 de lembro a primeira setembro. vez que eu fui na igreja. Você lembra dela? Rapaz, eu não lembro de datas importantes aí que deveria, viu? Data também não é muito bom. É muito pouquinho. É difícil, né? E aí eu fui, e aí Será no que é domingo qualidade de já homem? seguinte eu já fui pro clube, pra reunião do clube, e minha mãe sempre foi bem assim, né? Com medo, né? Porque não conhecia muito bem, não conhecia jeito, eu sou a única adventista da família. Uau. E aí Ainda, né? por enquanto. Ainda. Minha mãe, ela já foi batizada, minha irmã também. A minha irmã foi batizada junto comigo, e aí ela saiu, e minha mãe batizou um pouquinho depois, mas saiu também. Mas não vai que um dia volta, né? Já conhecem, né? É, Tem a já sementinha conhecem. lá. Isso. E aí nós fomos batizadas no dia 15 de abril. 16. É assim, calma aí. É assim. É 15, 15 do 4. 4. 15 de abril de 2012. Ela é detalhista. 15 de abril de 2012. Eu não sei se eu comentei. A gente comentou, eu não sei se eu comentei. Eles são um casal. Sim. Comentamos no começo. Logo de primeira. Nossa, vai ser legal isso aí. Vai ser legal, Vai velho. ser legal. Olha, os dois Porque se desbravadores. mandar outro, mas então quer dizer que você não lembra aquela data? Vai ter coisa aí. É que ela disse que ela é boa de
Ela não é boa de data. Ela é boa em algumas coisas que marcaram Legal, profundamente, legal. mas ela é horrível com data, gente. Legal. Já Eu já falou. Mais ou menos. Vamos apresentar ela. Mas é isso, eu fui batizada no dia 15 de abril. Uhum. Só que o meu primeiro acampamento foi em fevereiro, alguns meses antes. Minha mãe ficou com muito medo, né? Você Primeiro primeiro, é. E ela não era adventista ainda, eu tava começando lá e eu tinha 15 anos. O acampamento foi na semana do meu aniversário, que eu ia fazer 16. E foi muito divertido, porque comemoramos aniversário lá, fizeram um bolo lá, e foi lá no terreno da Tia Zizi. Todo mundo conhece. Eu né, conheço, o terreno da Tia já ouvi Zizi. falar. É um Conhece? terreno onde usa Não os conheço. desbravadores aqui da região de Osasco costumam acampar. É bem grande, tem um laguinho, né? E o pessoal costuma fazer atividades. Tem tudo uma preparação bem bacana. Um dia o nosso clube pode ir lá um dia. Pode ir lá, vamos? Vamos, se Deus Lá é quiser. muito bom, principalmente para quem tá começando, né? Porque tem um espaço para as barracas, mas também tem meio que A parte uma parte mais rústica. rústica, né, amor? Que é uma floresta que tem lá no fundo que dá para fazer já os abrigos, né? Montar Uau. as coisas. Tipo uma chácara, né? Uma chácara que o Isso. pessoal vai pra descansar, mas também tem uma área para o pessoal usar E como... eles moram lá. Eles Ah. moram lá, então, tipo assim, tem a parte da casa lá, que fica bem à parte, mas eles já têm uma história aí com o clube que depois Sim. eu vou contar, deixa ela terminar a história dela. Depois é sua, vamos... Mas lá é muito bom. Foi meu primeiro acampamento, aprendi muita coisa lá. E eu fiquei com medo de algumas coisas, né? Porque era tudo a primeira vez. Então, eu ouvi alguns barulhos assim, a primeira vez que eu dormia numa barraca. Então, Gente da cidade. Vai pra acampar. Eu Agora vi não alguns estranho, né? barulhos fora assim da barraca, eu ficava com medo. E aí o pessoal fez, todo clube faz isso, né? Tem aquela dinâmica de madrugada, né, amor? Que Sempre. vai, sequestra um e agora todo mundo tem que achar. Meu, eu fiquei muito de medo, porque tava tudo escuro. Você entrar no meio do mato, tudo escuro, e você sendo o primeiro acampamento, eu falo porque comigo também foi... Foi assim também? Teve uma experiência, né? Eu fiquei Aquela experiência traumatizante que é gostosa, né? Boa. Fiquei logo de Honda, no Uau. primeiro acampamento. A cidade de Honda 0x4. Pra você ir no mato, procurar material pra alimentar o fogo do conselho. Como é que vai Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Cedo. Seu primeiro acampamento você não tem experiência nenhuma, né? Nenhuma, A lanterna que você vai levar é uma lanterna velha, né? Não clareia nada. Parece uma lanterna de geladeira. Uma pequenininha verde, sabe? E se vira e vai, né? Vai lá. Se vira e vai. Legal, É que bem legal. por aí. Que É legal. bem por aí. Legal. Agora o senhor, Eu? compartilhe. Fala de você, explique, comece sua vida no clube de desbravadores. Bom, gente, minha vida no clube de desbravadores começou quando eu era aventureiro. Já é de berço. Já é de berço. Eu sou adventista de berço, o Jairo também é, por isso que o Jairo é péssimo de data também. Aí, o que aconteceu? Só que eu frequentava a igreja do Jardim Bela Vista, quando eu era criança, e tinha a igreja do Vila Rodrigues, que era bem mais perto da minha casa. Só que meu pai frequentava a igreja do Bela Vista. Só que a tia Zizi, que é a Rosília, ela morava na rua de baixo de casa. E ela falou que ia inaugurar o clube de aventureiros. Ela foi a primeira diretora do clube de aventureiros lá da igreja de Vila Rodrigues, o Querubim de Jesus. E eu fui dos primeiros aventureiros a participar desse clube. Uau, No primeiro quantos anos ano. você tinha? Eu acho que eu tava começando na idade certa, tava com 6 anos. 6 anos. Com 6 anos. Desde os 6, então, você já tem uma Seis, vivência com o clube. Eu tenho uma convivência, assim, com aventureiros, desbravadores, essa pegada, né? Aí a tia Zizi saiu, passei por todas as classes dos aventureiros, só que o meu clube na época lá, que era o Querubins da Manhã, ele tava muito forte. Então, tipo assim, ele tinha bastante unidade, ele tinha bastante... O diretor na época era bem responsável. É o Miro, que agora eu creio que ele tá lá no Paulista. Ele tava na Paulista do Vale, só que ele já saiu, ele já virou um outro cara em outra coisa, eu não sei exatamente. Função, né? Uma outra função. E o clube na época lá, como tava muito forte, a ordem unida dele era muito bem ensaiada, tudo. E tinha uma líder na época lá, que era a Carolina de Paula, e ela gritava muito. Não muda muita coisa até hoje. Tá bem É. parecido ainda. Que é a prima, que é sobrinha do tio Walter, que é Walter de Paula, né? Sim. E ela gritava demais, cara, e eu tinha medo na época.
Então eu era criança, não entendia a situação tal, e eu fiquei com medo e falei assim, fiz 10 anos, saí do clube, porque eu falei, não vou conseguir fazer o que o desbravador faz, não vou conseguir fazer o que tinha lá, porque eu achava muito difícil. Aí eu saí pro clube por 2 anos. Depois desses 2 anos, um colega meu chegou e falou que queria voltar pro clube, que não sei o quê. Eu falei, não, vou voltar. Aí em 2008, eu voltei pro Querubins novamente. Aí eu já mas eu ainda voltei como desbravador, voltei na classe de pesquisador. Aí da classe de pesquisador, eu não consegui completar todas as classes, porque o clube passou por algumas mudanças, a igreja estava em reforma. Aí teve ano que eu fiquei sem instrutor, teve ano que eu fui capitão e conselheiro. Ixi, dois carros difícil, Pesados. né? Difícil. Lá um Tem nem outro idade, aspecto da né? unidade. Eu não tinha nem idade de ser conselheiro, mas eu fui meio que um capitão e conselheiro porque não tinha a unidade masculina. E quem foi meu conselheiro anteriormente é o Renan, que é o atual regional da 5ª região. Então eu aprendi muita coisa com ele. Sim. E ele saiu por algum motivo e acabou não tendo mais ninguém pra ficar com a gente. Aí eu meio que na minha época, quando eu tava nesse período de virar capitão, indo pra diretoria, eu fiquei meio que capitão e conselheiro da minha unidade. Que legal. E você tinha quantos anos aí? Acho que tinha 14, Não é uma idade 13, bem nova, 14, né? 15, por aí. Eu já Que vi, legal. já vim ser associado de conselheiro quando eu já tinha meus 16 para 17 anos, que eu já iria assumir já uma maioridade, né, para atingir um cargo de conselheiro realmente. Então, já comigo foi um pouco diferente, né? Eu não vim de família de berço. Não vim de família de Uhum. berço. Eu acho que eu vim meio que parecido com ela também, porque foi o clube que me trouxe para a igreja, né? E assim, através do clube que eu conheci a igreja, os aventureiros, aí eu conheci vários outros departamentos que eu nem sabia que existiam na igreja adventista, né? Foi através do clube que você conheceu a igreja. É, através do clube. Tá descobrindo Aí bastante sim, coisa. Que legal. ferramenta, né? De É. evangelismo, né? Não, Desbravadores, desbravadores, Você foi diretor já fui diretor do Querubins do do Amanhã, Querubins da Manhã. que é um clube que eu acho que todos aqui da região de Osasco já passaram. Eu passei pelo clube do Querubins, um dos É um dos primeiros. clubes mais antigos de Osasco. Digo porque o clube mais antigo aqui da nossa região mesmo é o clube da Central de Osasco, que é o Raposo Tavares. E ele tem essa pegada um pouco militar ainda, da ditadura, tudo. Então, Antigo tipo, e por ser rigidez, antigo, né? a rigidez, a ordem unida, tudo. Então começou com o Sebastião Moreira, que foi ele que fundou o Raposo Tavares. E depois ele veio pro Querubim aqui pra Vila Rodrigues, que na época era Vila Rodrigues, depois foi pra. Agora é a Vila Holanda lá, né? Aham. Aí foi lá pro Vila Rodrigues e lá ele fundou o General Osório. Olha só. O nome do clube é General General Osório. General. Esse é Eu sou um menino desse clube. Eu quero conhecer esse clube aí. Era o General Osório. Aí depois de algum tempo o General Osório. É porque, é como eu falo, foi naquele período meio militar, meio ditadura, meio tudo. Aquele. Em Osasco, eu acho que tinha 4 clubes com esses nomes militares, né? Era o Raposo Tavares, o Campos Sales, que eu acho que tá fechado, mas ele tá lá na zona, ele era lá da Zona Norte de Osasco. Tinha mais um lá na Zona Norte, só que eu não vou lembrar o nome. E tinha a gente que era o General Osório. Aí depois de algum tempo lá, o pessoal falou que o nome não ia ficar legal e mudou pra Querubins da Manhã. Querubins do Amanhã. Quando eu te perguntei, diretor, eu tinha uma finalidade. Deixa eu te perguntar. No clube Querubins do Amanhã, no Vila Irlanda, eu sei porque eu morei no Vila Irlanda, eles tinham... tem muita gente fora da igreja que não era da igreja? No seu tempo? No meu tempo tinha. Tinha. Tinha um equilíbrio. Pra falar a verdade, tinha aquele equilíbrio, né? Tinha a galerinha que era da igreja, tudo, mas tinha sim a galerinha que era fora da igreja, que vinha pro clube e através de amizade, que eu acho que é o mais importante dentro do clube assim, quando que as crianças trazem os amigos, né? Porque tipo assim, por Uma mais forma de evangelizar. que é uma forma de evangelizar, porque por mais que a diretoria se esforce sozinho em tentar chamar a criança, a amizade é o que faz a criança É ficar. amizade, é amizade. É Verdade. o objetivo do clube, né? Salvar o pecado e E guiar guiar o do serviço. serviço, é Então, verdade. se eu não trago pessoas de fora, não tem muito porquê do clube existir. Como um pequeno grupo. O pequeno grupo precisa ter pessoas que não são adventistas, porque eu preciso levar a mensagem do advento para essas pessoas. Verdade. Né? E- Se não tem,
Verdade. Vai Isso pode fortalecer falar. a amizade, né? Entre ali os que já são da igreja, né? Vai crescer espiritualmente. Mas o maior objetivo de um pequeno grupo é trazer pessoas que não são da igreja também. E como que era o relacionamento dessas pessoas e a admiração dessas pessoas com o clube de desbravadores? Ou a experiência, né? Que essas pessoas tinham. Experiência, acho É. que é algo que marca mais. Você consegue lembrar de muita coisa. Você que conheceu a igreja pelo clube, o que te marcou foram as experiências dentro do clube. Experiência dentro do clube que me levaram a conhecer a igreja. Porque o que que eu pensei, né? Pô, já que o clube está me ensinando tudo isso aqui, eu vou ver o que tem na igreja também. E aí me interessei. E você, Fernanda? As experiências são o que mais conta, O né? mais conta. Principalmente, assim, se você vai e você só vê o outro fazendo, você acha legal. Acho legal. Mas se você vai e você faz, você acha sensacional. Verdade. É muito diferente. Aí É te muito envolve. diferente. Não, e ela Cria um fala de uma forma envolvimento. resumida, mas de uma forma bem clara, né? É, Ah, e, verdade. e assim, Desse jeito. Foi direto, né? Direto, é. E como eu faço pedagogia, Piaget ele diz que quando a criança ela tem contato com o objeto do conhecimento, ela aprende muito melhor. Então, se eu tô ensinando só por palavras, a criança não vai aprender. Não vai aprender. Agora, coloca a criança para fazer. Mesmo que ela errando, ela vai Ela vai aprender. aprender, Tanto também que a primeira classe que a gente começa dentro do clube de desbravadores é tipo amigos, né? Então, tipo assim, você vai ensinar a criança ali a sair, se ele veio dos aventureiros, a sair um pouco daquele mundo infantil, começar a vir pro mundo desbravador, que é um mundo mais adulto, mais mais real, né? maduro, mais real, que aí ela vai entender que ela pode mexer com fogo, Sim. que faca não é só pra cortar pão, pode cortar bambu, pode cortar coisa, Mas ela também pode cortar o seu pode dedo. cortar seu dedo. Ela vai aprender. Ele vai Ela aprender. tá aprendendo também. Cuidado, né? E é através dessas experiências que acabam marcando realmente a criança até hoje. Tanto que, tipo, tem muita diretoria que não sai do clube e acha que é um ministério, que nem... Eu falo assim, pelo próprio diretor de vocês, né, o tio Walter. Quanto tempo atrás ele já foi desbravador, tal, e é uma coisa que marcou ele até agora, e ele já é um senhor de idade, né? E não sai, né? E eu E falo, não que, sai. eu falo que eu já perguntei pro Walter, né? Walter, você nunca teve outro ministério na igreja? Ele Eu falou também que já já perguntei. tentou, mas ele falou que é o desbravador, ele não tem outra coisa. Parece que é uma vida, um ministério que você leva pra vida inteira. É um negócio que te marca, cara. Te A marca. gente tá fora do clube tem uns 2 anos e meio. Mas eu já tô sentindo muita falta. Porque é uma coisa que você vai pra igreja, você participa da classe dos jovens e tudo mais. Só que a gente tava bem ocupado aos domingos, construindo a nossa casa. Só que agora a gente não precisa mais dos Terminou a tempos de casa? domingo. É. Terminou a casa. Terminou a casa. E Já tava hora de... Terminou! mas agora a gente não precisa mais ficar lá todo domingo, Todo né? domingo, Mas assim, exatamente. eu já tô sentindo muita falta. Eu já tava sentindo antes, mas agora eu chego lá, acordo cedo no domingo. Eu vou assistir TV, vou assistir desenho, sabe? Então, tipo assim, pera, tá faltando uma coisa na minha hora de domingo. Vira uma rotina, né? Acho que é colocar o lenço e ir pra igreja, é o que tá faltando. Sempre. Vocês saíram, quando vocês saíram do clube, foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Ou a pandemia teve alguma coisa a ver? Foi... Teve mais ou menos. Esse Campuri foi quando? 2018. 2018. A gente saiu em A gente saiu em 2020. Não. Foi? A pandemia foi 2020. 2020. A gente saiu do clube em 2020. Nós começamos a construir a nossa casa logo no mês que, assim, Foi pra casar que vocês se estourou a afastaram um pouquinho pandemia, do clube, né? Foi, a gente E aí, tava assim, pra casar e aí a gente precisava da casa. Então teve que aproveitar. priorizar. É. Aí a gente ia construindo só de domingo. Aí veio a pandemia. A gente Entendi. aproveitou a pandemia. porque eu fiquei afastada do trabalho. A gente Sim. ficou. A escola fechou lá e ficamos 8 meses quase. Eu falei, vamos aproveitar esse tempo, né? Já que não se sabe quando vamos voltar, então vamos aproveitar e vamos Deu pra construir. fazer bastante Fez coisa, bastante coisa. Bastante. E aí foi Bastante quando a gente coisa. saiu do clube, que foi em 2020. né? Não Foi saiu, dedicação. vocês deram meio que A uma gente deu uma pausa. né? pausa, Deixa eu né? dar uma pausa aqui É. rapidinho. De um... É que a gente nunca parou de se envolver, né? Mas Sempre por trás, sempre nos bate. Sim, Isso sim. mesmo. Agora, explica uma coisa. Nós tá aqui olhando, né, Jade? É, Olha, o que é que tem em cima da mesa que ele trouxe ali? ele trouxe pra ele trazer uma coisa que marcasse ele. Sabe por quê?
Por que, já? O meu lenço, O nosso. o nosso lenço, olha como ele é bonito. O nosso lenço, olha como é bonito. Amarelo, bonito, olha aqui, né? Mas olha o lenço desse homem, essa coisa linda. Aquele lenço é bonito. Aquilo ali é um lenço de respeito, né? Aquilo ali é um lenço cheio de listras. E eu falo pra você, né? Eu já estive no clube, já me afastei do clube, estou voltando agora no Canaã. Mas eu tenho curiosidade, como é que se chega aí? Porque existe um caminho. Existe um É caminho. um caminho longo. É um caminho longo, difícil? Cara, Caminho longo, é um difícil. caminho... Nem longo. Acompanhou. Acompanhou com ele? Acompanhei um pouquinho. Foi em 2019, amor? Depende do que Não. você tá falando. Ah, é. Do começo. Essa é a minha dúvida. Quando você conheceu ele já era líder ou ele se formou líder depois? Já era líder. Já era Já líder. era líder. Ah, então você acompanhou o líder master dele. Isso. Foi, né? Entendi. Você é líder master, né? A gente Sou acabou nem líder master. perguntando, né? Líder master. Já vi pelo aquele tubinho ali. Você já... Organel aqui. Organel. Já leu, né? Já leu. E assim, quando eu entrei no clube, eu não tinha idade pra acompanhar as classes, né? Amigos, né? Porque cada ano você faz uma classe. Você E eu- começa com amigo, né? Isso. Amiga 10 10 anos, aí companheiro 11, companheiro pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. Uma Guia em cada 17, ano, se não né? me De engano, né? 10 a 15. Não, guia é com, É 15, 15. guia com 15, 15, que é de 10 a 15 anos. 16 já é diretoria. Já é Isso, diretoria. 16 já é diretoria. Isso. Só que eu não tinha mais idade pra fazer uma por ano. E aí, o que você faz? Tem a classe de agrupadas. Sim. Quando eu comecei a classe de agrupadas, a primeira vez que eu comecei, não tinha esse caderno que tem hoje. Que é Era- bonitinho, né? Isso, que fica bem mais É fácil. bem mais- Bem mais fácil de Vem fazer. bem Era completo, um né? cartãozinho. E mostra, amor, aquele seu cartãozinho. Ó, esse daqui era o Classes Agrupadas antigamente. Era um cartãozinho parecido com esse, Espera aí que tem aqui meus cartões de pouquinho especialidade um ainda. pouquinho mais atual. É isso aí. Não era tão antigo como esse, mas era parecido com esse aqui. Esse ainda tá moderno, né? Tá moderno. Mas teve um moderno. depois. Tem Teve um- Teve um antes. que Teve foi um o que eu Teve fiz. um Eu acho que eu antes. fiz esse também. Só que assim, esse cartão, pra mim, era muito difícil, porque não tinha essa apostila que você tinha hoje. Você tinha que escrever tudo, digitar. Era tudo digitado. Pronto. Todos Do seu os tempo relatórios também, né? digitados. É, Era muito mais Do tempo, difícil. sabe? E agora tem essa apostila, né? Que já vem tudo impresso. É só você preencher. Já tem os espaços lá. Agora Cumprir muito os mais fácil. requisitos, né? É muito mais fácil. É só Eu cumprir acho os requisitos que tem lá. essa apostila agora, desculpa, Jara, essa apostila agora, ela tá muito mais, como posso dizer, mastigada pra gente Sim, fazer. bem mais Tá mastigada. vendo, né? Antigamente nós tínhamos que procurar fonte atrás de fonte, fonte atrás de fonte. É isso É mesmo. aquilo que eu falo para as crianças assim, eu falo assim, meu, entrou na classe de amigo, faz todas as suas classes, se Te dedica, dedica. porque é uma coisa que se você quiser no futuro fazer a classe de líder, você vai ter menos uma dor de cabeça, É menos né? trabalho. É menos trabalhoso. Senão você tem que repetir. Tecnicamente sim. Se você quiser Tecnicamente, ser sim. líder, você tem que ter passado por todas essas classes. Exatamente. Para você ser instrutor de classe, você precisa ter a classe. Certo. É o primeiro pré-requisito assim. Se você quer fazer classe de amigo, se você quer ser instrutor de amigo, você tem que ter a classe de amigo. E isso já dá o direito automaticamente pro desbravador, se ele cumpriu a classe de amigos básica, dele poder ser instrutor da classe de amigo básica. Teoricamente, óbvio que a criança não vai ter o feeling de ensinar, tal, mas automaticamente ele já tem o pré-requisito. pré-requisito para poder estar ensinando essa classe. Então, sempre quando que a gente fala assim, se dedica às classes para poder, no futuro, virar um líder máximo. Ouviram, né, avançado. crianças? Dediquem as classes. Quando o seu líder falar, se dedique Fácil também. para ficar mais fácil. Acho Mais que fácil. é uma caminhada longa, prazerosa, tanto que eu tenho 2 exemplos aqui de pessoas que conheceram a igreja, né? Através do Clube dos Bravadores. Através do Os Clube dos Clubes dos Bravadores, e o líder aqui está explicando pra gente qual o caminho que a gente segue. Vamos seguir. Então siga primeiro, cumpra todos os requisitos que a gente é passado, porque senão lá na frente, quando você quiser Lá na ser frente, se ele quiser, vai ter uma dorzinha de cabeça a mais, que eu falo assim, que ele poderia usufruir isso na idade correta. Porque É a idade mais legal, né? Os requisitos, eles são estudados antes de serem colocados lá na apostila. Então, assim, um requisito para a classe de amigo
um requisito para a classe de guia, ele não ele não pode ser aplicado na classe com crianças de 10 anos. Por exemplo, um requisito da classe de guia é fazer uma caminhada de 20, 30 quilômetros, 25 quilômetros, né, amor, que tem agora. Uma criança não ia aguentar. Uma criança de 10 anos não faz. Porque ela não tem não tem a questão Desenvolvimento, biológica para fazer isso, ela não aguenta. É meio que pensado É tudo antes. pensado. Então, assim, se a criança de 10 anos ela não fizer a classe dela agora, ela vai fazer lá na frente. Só que, tipo, ela vai ter que fazer os 10 quilômetros de amigo mais os 25 de guia. guia. Entendeu? Vai ficar pesado. Então né? já fica mais pesado. Verdade. E assim, quando você, por exemplo, eu entrei depois, né? Então eu já não podia fazer uma por ano. Eu tinha a opção de fazer uma por ano, mas aí seriam 5 anos para eu conseguir todas as classes. Aí você fez tudo junto. Aí eu fiz tudo junto no cartão de agrupadas, que foi esse cartãozinho que eu mostrei. Só que eu comecei uma vez. E aí eu falei, meu, esse negócio tá dando muito trabalho. Aí eu larguei de mão. E aí depois o Everton foi, não, vai, não sei o que, você tem que fazer. Aí eu fiz. Aí na segunda vez que eu fiz, já tinha o caderno. Só que eu não fiz no caderno, fiz nesse bendito né? desse negócio aqui. Vai Pasta catálogo. entendimento, porque olha, esse negócio deu muito trabalho. É muito trabalhoso. É que Tem que você ser- fez 5 anos junto, né? De uma vez Isso, em um ano. em um ano, né, amor, que eu fiz. Em Só um que eu ano. fiz só as classes regulares. Aí é separado, né? Tem as classes de amigo a guia regular e amigo a guia avançado. Avançada. Quando você faz na idade certa, você faz, por exemplo, a classe de amigo regular e avançado em um ano. Em um ano, isso. Já era, acabou. Aí você já ganha o pinzinho Aí você já lá, ganha azulzinho dois. redondo, que significa que é a classe de amigo é Amiga azul. Amiga azul. Amiga... Vermelho é companheiro. Aí de azul você vai pegar o redondinho que vai ser o básico e depois você pega uma tirinha de azul que quer dizer que é o avançado. Então, tipo assim, se você conseguir fazer no seu tempo com aquela coisa que você é criança, você tá aprendendo, você já tem aquele pique, aquela vontade, é muito mais legal. Agora, pra gente que já tá um pouco mais velho, é um pouco cansativo. Faz aqui, aquele faz negócio, ali, faz lá e para, faz ali e para. Mas é um negócio assim que eu falo assim, pra você ser líder, não é esse silêncio que te faz líder. Já deixo bem claro isso. Pra você líder é Observação. uma construção. Olha só. É uma coisa entre você ter maturidade de entender o que é ser líder. Que é uma coisa que, tipo assim, o povo anseia por esse silêncio aqui, mas não sabe o peso que isso daqui tem. Porque isso olha daqui. Olha vendo? só. É. Porque Continua. isso daqui é você dizer pra Deus e o mundo: quero responsabilidade. Eu posso. Eu tenho um conhecimento pra isso. Interessante. Estou apto pra isso. Estou apto pra isso. Estou dizendo, eis-me aqui. Exatamente esse o termo. Eis-me aqui. Você é aquele que posso te ajudar. Exatamente. No mercado. Eu posso te ajudar. Escrito em amarelo, vermelho e as cores da classe aqui. Mas é um negócio assim que, tipo, conforme o tempo. Como eu tava falando, eu entrei no clube, entrei como pesquisador, fiz a classe de pesquisador, só que aí teve alguns problemas no clube, acabou que eu não consegui completar. Fui pra... Acabei voltando à história, né? Fui pra Pioneiro também acabei fazendo alguma coisa, só que aí teve alguns probleminhas. No final, eu fui meio que arrastando e não cumpri. Tudo que tinha que cumprir de pesquisador em diante. Por algum motivo, e não era nem porque eu não queria fazer as atividades, mas alguma coisa no clube, alguma coisa não fechava. Aí eu saí e virei diretoria. Nisso que eu virei diretoria. Só um minuto. Normal. Também tô. Aí na hora que eu virei diretoria, a diretora na época eu não lembro quem era, não sei se era a tia Lena. Só sei que o meu instrutor na época, que era o Fabinho, que é um ancião lá da igreja de Vila Rodrigues, ele falou assim: vamos começar uma classe agrupadas. Com todos esses membros da diretoria que veio e acabou por atropelado no tempo, por alguns erros, por algumas falhas que aconteceram lá na época, eu não vou saber o porquê. Até porque eu era desbravador também, eu não entendia muito bem porque a responsabilidade que é cuidar de um clube de desbravador. E a gente chegou e vamos fazer. Conseguimos. Aí o que a gente fez? Primeiro a gente falou assim: vamos fazer agrupadas.
Aí a gente falou assim, não, agrupadas vai ser muito trabalhoso, vamos fazer uma classe por vez. Aí a gente matou a classe de amigos, a básica e avançada. Só que a gente não tinha um registro. A gente foi fazendo, anotando no caderninho que tinha antigamente, que era passaporte do desbravador. Uau, antiga, hein? Não, já. Acho que não, hein? Acho que não, já. Não, é um pouco mais novo já. Passaporte do desbravador. Que ali era um caderninho, assim, que era como se fosse uma agendinha, que tinha... Era o cartão resumidão. Era um monte de letrinha minúscula, assim, tá. Isso daí tava lembrado. É um que são 3 páginas, assim? Não é 3 páginas, é uma agenda. Não, esse Não. daí. Aquele Esse, que não, dobra assim? Esse daí é o Parece um cartão. é o flyer. cartão. Esse é o cartão. É porque ele Passaporte. tem naquele cartãozinho de amigo. Esse daí eu acho que eu não vi, então. E Não é da essas minha época. pastas são todos os seus requisitos que você cumpriu? Ou todas as suas classes que para até chegar a líder? Essas pastas aqui já são a minha pasta de líder e a minha de líder master. Ah, legal. Só que como que eu tava falando pra vocês, eu não vou achar aqui na internet pra mostrar pra vocês, mas eu acho que eu tenho ainda meu passaporte. Olha só. Aí no final lá não deu certo, aí o grupo que tava pra fazer a classes agrupadas desistiu. Quando a gente foi pra companheiro, a gente terminou o amigo. Quando foi pra companheiro, a gente não foi investido em amigo, a gente não terminou companheiro. Foi uma confusão total, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer por mim, né? Ah, tá. Aí eu comecei a matar todos os requisitos e pedindo ajuda pra quem era líder formado. Na época, quem me ajudou muito foi o regional Ricardo Santos. E depois eu pedi a orientação da Carolina também, que a Carolina de Paula, ela é líder há um bom tempo lá no Querubins. E eu fui, com a ajuda dela, com a assinatura dela, fui me Desenvolvendo, né? desenvolvendo Todos dentro os da- pré-requisitos. todos os requisitos e pré-requisitos que tem que ter. Porque para você fazer tanto o cartão de líder quanto o líder master, você tem pré-requisitos a cumprir para depois cumprir. São coisas básicas. Você tem, o pré-requisito seria aqueles anteriores que você já precisa ter feito. Você tem a parte teórica e tem a parte prática. Não necessariamente. Os pré-requisitos que nem na minha época desse cartão de classes agrupadas. Tem a parte que é como se fosse aqui a parte geral. É ser membro de um clube ativo, ter no mínimo 16 anos, ser membro batizado da igreja, saber lei, voto, alvo, lema. Isso como um pré-requisito. Tanto que, tipo assim, o pré-requisito para você ser master, você tem que ter 20 anos, tem que ser maior de idade, tem que ter tantas coisas. E assim, para você fazer a classe de líder, você precisa ter as classes regulares, que é amigo, a guia regular. Para você fazer a classe de líder master e master avançado, né? Aí você precisa ter as classes de amigo, Avançado. a guia regular e avançado. Entendi. Aí você precisa ter as duas. Para você ser líder, você pode ter todas as classes básicas, que te dá direito também a ser instrutor. Só que aquele negócio, se você vai ser líder, você vai ter que querer a parte das avançadas também, Sim, que é uma sim. coisa mais bonita no uniforme, É. você fica com as medalhazinhas lá. Também você vira ponto de referência para as crianças. Se você errar, vamos dizer que E não assim, tem a coisa e séria. assim, se É você o que não você tava tem, falando sobre a se você responsabilidade. não tem né? nenhuma classe e você começa a cobrar da criança para que ela faça, cumpra a classe dela, na cabeça dela vai pensar assim, pô, mas Ele não ele tá tem me uma coisa cobrando, errada. mas ele não tem. Ele não tem. uma? Por que ele tá Tem me uma. cobrando? Ele não tem nenhuma. E aí a criança tá lá, já fez amigo, companheiro, pesquisador e você é instrutor, e aí? E aí né? você tá ensinando a criança a fazer o Não tem negócio, mas uma você classe. não E tem você nada não tá dizendo o que fazendo. você faz, né? A criança É só pra tem a gente como comprovar, né? espelho, Como né? você falou, você precisa aprender, fazer primeiro, né? Pra depois você ensinar. Por isso que eu falo assim, que é uma coisa assim muito legal do Clube de Desenvolvedores, que nem eu falo assim, essa parte de virar líder é uma coisa que eu falo assim que é mais teórica. Porque ser líder não é ter esse lenço. Ser líder é uma construção que você tem dentro do Clube de Desenvolvedores e como pessoa. Porque quando você aprende a ser líder dentro do Clube de Desenvolvedores, você vai ser líder meio que sua automático, vida, na né? sua vida. Até- E é... Desculpa, amor. Até mesmo no grupo de crianças, você consegue ver quem é o líder daquele grupo. Consegue. Né? Você consegue ver, nossa, aquela criança ela tem um perfil de líder, né? Ela vai, ela pega, influencia Sobressai todo os mundo a outros, né? brincar Tem de alguma iniciativa, coisa. ela Tem- sabe, ela O clube exatamente. ensina isso ou vocês acham que isso parte da criança? Depende, cara. Depende. Depende bastante. Tem aquelas crianças que é meio inato. É que nem líder natural.
Ah, sim. Você repara que a criança pode ser a menorzinha, mas se tá acontecendo alguma coisa, ela tá no meio É ou referência, alguém né? tá indo. É a criança referência. Então é muito legal quando você descobre quem é essa criança e trabalha com essa criança pro lado bom, né? E tem aqueles Tem que líderes aproveitar, que né? eles estudam pra ser líderes, né? Tem aqueles líderes que não tem perfil nenhum, assim, a gente fala que é dom, né? É, o dom de liderar. Tem os líderes nato e tem aquelas pessoas que estudam pra ser líder. Então, a pessoa não tem perfil nenhum pra liderar, mas ela estuda lá, se dedica, tá? E aí consegue O liderar. desbravador consegue ensinar, Ensina, tem com estrutura certeza. para ensinar uma criança que não é da igreja Sim. a ser um líder na vida. Isso. Com certeza. O primeiro passo é, filho, você trouxe seu cartão? Você cobra a É responsabilidade responsabilidade. Comprar os requisitos. Sim, e assim, no clube de aventureiros, o cartão fica no clube, né, amor? Sim. Já no clube desbravador, o desbravador leva o cartão embora, leva pra casa. E todo domingo tem que trazer. Cumprir. Tem que trazer e fazer Porque a parte normalmente dele. tem a parte. Porque dentro do clube de desbravadores o tempo é muito curto pra você terminar todas Muito. as atividades. Então, tipo assim, tem coisa que a gente pede pra elas levar pra casa, tem especialidades que eles têm que estudar pra poder fazer alguma coisa, fazer pesquisa, trazer trabalho. Trazer trabalho. Então é A especialidade de convivência familiar. Tem Vida várias familiar. vida familiar, né? Tem várias coisas que você precisa fazer, o desbravador precisa cumprir em casa, vários requisitos. Então, quando eu fiz, eu lembro que era tipo tirar o lixo por 2, 3 semanas, arrumar Varrer o a quarto, casa, sabe? As Ajudar crianças mesmo hoje no em dia não serviço de fazem casa. Não, Eu e é vou muito ver isso, interessante né? porque assim, no clube você aprende, querendo ou não, você aprende a ser íntegro, ser educado, ser a pessoa mais como é que fala? responsável. Responsável, né? dentro da casa Tanto também, em né? casa, quanto na escola, quanto no seu trabalho, porque você aprende, é um estilo de vida. Sim, Você e aprende assim, tudo, né? você também aprende a oratória, por exemplo. Oratória. Tem vários concursos de pregador, Pregação né? Pregadores mirim. mirins, não sei o quê. E é uma coisa que quando você vai ver lá no mercado de trabalho, lá na frente, meu, ele tem 10 anos, mas ele tá começando a pregar, passando a meditação ali na unidade, daqui a pouco passa a meditação pro clube, Pro clube. daqui a pouco você convida ele pra semana jovem, prega lá na quarta-feira. Meu, a criança se sente assim o mais importante. E é preciso entregar, sabe, dar responsabilidade pra criança. Ela gosta de se sentir, sabe, parte, gosta de responsabilidade, gosta que você confia. Lembra daquele desbravador do Campuri que nós fomos? Qual foi o Campuri? Ai, amor, eu não lembro. Mas foi o Campuri que a gente teve um problemão lá, aquele que fez muito frio. E tu? Campuri de Itu. Ah. Tinha um desbravador que ele tava muito problema, muito trabalho. Só que era só você dar responsabilidade pra ele. O Lucas? Não. O Nicolas. Era só você dar responsabilidade pra ele. Que ele ia lá e participava, sabe, se sentia parte. E aí tinha um desbravador, o Lucas. Ele, no clube, assim, ele dava muito trabalho. Mas era assim, porque era uma criança ativa. Ele queria fazer tudo, participar de tudo. E às vezes tinha momentos dele de criança no clube, porque em casa ele não era criança. Não tinha essa liberdade. Em casa ele esse não tinha o espaço. momento de criança, porque ele tinha muita responsabilidade em casa. Mas era um desbravador de 10, 11 anos. Caramba, E que no legal. clube era o momento dele ter um momento dele de criança. Aí ele E aí ele ele se dava soltava. aquele trabalho, né? Que sempre dá trabalho. Mas no Sempre. Campuri, Mas Mas- no trabalho a gente fica lembrando depois mas no do Campuri, gravador. meu, é batata. Se você tem uma criança que dá muito trabalho, que você já pensa saindo daqui da igreja, você vai pensar, nossa, isso vai dar muito trabalho. Dá responsabilidade pra ele no Campuri. Ó, você tá responsável por organizar e liderar pra montar todas as E ele barracas. cuida. Cuida e faz bem feito. É Que verdade. legal. Cuida e faz bem feito. Eles falaram uma coisa que eu tô curioso deles aí. Eles falaram pra gente aqui na pré-conversa, Os bastidores. nos bastidores, que já foram em todos esses campuris. Todos. É isso? Cara, Que legal, né? esse. O que mais te marcou? Cara, o que mais me marcou Não sei foi o se de tá aqui, pelo 2016, que é esse daqui que tá aqui atrás. Que marcou muito bem esse clube também, porque esse clube ele ganhou 2 troféus a mais além do Do troféu Canaã. principal. O Clube Canaã, que foi esse daqui, o Corrida Bíblica e o Acampamento Relâmpago. Que é tudo referente a esse daqui, o Campeões da Verdade. Uau. E esse daqui antes de eu falar desse daqui, porque esse daqui nessa época eu fui o diretor lá do Querubins da Manhã. Esse daqui foi o Campuri de 2014, onde que o Canaã
foi acampar, a gente dividiu o ônibus do Campuri junto com o Querubins e os dois clubes saíram com a pontuação máxima, que foi plus. Uau, você tava nesse Que foi tempo, mais cara? Luz. Você era desbravadora? Já tá. Você era conselheira? Que legal. A gente foi mais que ouro, né, que fala. A gente foi plus. E aí, depois desse tempo, foi pra 2016. Caiu, eu me tornei diretor também. Depois, 16, 17, foi Campuri da União. Aí eu acho que o clube daqui não foi. Aí 18 veio esse daqui, que foi o Campuri lá em Americanas. Ah, e esse daí pra mim foi o mais legal. O que eu Jura? mais gostei, que foi Segura Cristão. Ah, Foi o que eu mais gostei, foi em Americana. Tava um sol, tinha um sol pra cada um. Só pra... E assim, era chão de terra vermelha, pra você ver que o negócio era tenso. Não era? Só ardente. Não tinha uma árvore, uma bendita de uma árvore, assim, na área de acampamento pra você ficar, sabe? Escondida. Não tinha uma árvore perto. Mas assim, foi o Campuri que eu mais gostei. Foi o Campuri que eu mais gostei. Porque o clube que eu fui foi o clube que me ajudou a fazer e terminar o meu cartão de agrupadas. que legal. E era um clube bem pequeno. Era um clube pequeno. Você não tava no Querubins nesse Não, tempo? não. Eu estava no Pioneiro de Ambuitá. Era um clube pequeno lá em Itapevi. Quantas pessoas? Meu, acho que tinha 10. uns 10, 11 desbravadores. E aí só era eu e a diretora nas reuniões Que regulares. é a diretora Que é a dela, Dona foi a Lourdes. Dona Lourdes, que foi quem assinou meu cartão de Master. Ela é líder Master avançado. Uau, que legal. Ela já chegou no nível. Chegou no nível assim. É, olha e fala, mas esse É Campuri isso foi o, que eu foi quero, o né? mais divertido pra mim. Eu acho que tudo, sabe? A junção de tudo, das músicas, a estrutura, apesar do sol, de um sol pra cada um, né? Mas eu acho que foi o mais divertido. E foi o primeiro Campuri que nós tivemos, que os cultos foi num lugar coberto. Tá. E a gente estranhou muito, porque na abertura, soltaram os fogos, a gente não conseguia ver, porque todos os anos eram muitos fogos, e a gente conseguia ver tudo porque era aberto. E aí, Esse nesse não ano, era coberto, né? Era Mais confortável, tudo bem, mas a gente não conseguia ver fogos nenhum. A gente até achou estranho, foi todo mundo lá pra fora pra tentar ver os fogos. todo mundo deve sair pra ver, pode ter que voltar Mas de não novo. dava pra ver. Era atrás do palco, e o palco era na parte coberta. Nossa. Mas voltando um pouco, deixa eu falar de Mas foi muito legal. É, Deixa eu voltar lá pra 2016. 2016 foi um ano que eu, tipo assim, como que eu fui diretor, foi um ano que eu falo assim, é uma experiência que todo líder deve passar, cara. Ser diretor de clube, pra você entender qual que é o seu perfil de liderança. Porque, tipo assim, tem um perfil de líder que é aquele que toma a frente, que é aquele que eu mando, não Faz é que eu tudo, mando, né? é aquele Aquele que toma a frente, toma a iniciativa, toma... Dá a responsabilidade pra cada um fazer. Dá responsabilidade, tudo. O dar responsabilidade é uma coisa que naturalmente a gente vai desenvolvendo. Porque a gente tem que desenvolver esse dar responsabilidade. Porque que nem você vai crescer dentro de uma empresa, vai fazer alguma coisa, você tem que aprender a distribuir responsabilidades. Só que você também aprende a ser aquele líder do executar. Não é Esse só- é só gosta de fazer, né? É que esse é aquele... Manda e faz. Manda e faz. Mas faz o que manda, né? É aquele líder que, às vezes, tipo assim, se vocês já repararam, o clube de desbravador é gigantesco e não é o líder investido que é o diretor do clube. Ah, sim. É um outro diretor. Por quê? Porque o clube não é do líder. O clube é da igreja, que é responsabilidade da comissão, que a gente crê que a comissão da igreja é pelo Espírito Santo. Então não é porque eu tenho esse silêncio que eu vou ser o diretor de clube, eu tenho a obrigação de ser o diretor do clube. Mas também quando eu entender que foi alguém que é alguém com lenço comum, amarelo, normal, eu tenho que tratar ele como fosse o meu líder normal. Eu tenho que receber ordens do mesmo jeito. E é uma coisa que tem uma certa... Tem uma certa dificuldade na galera de ser líder, de ser o líder de execução. Não é o líder de execução, é aquele líder por de trás dos panos. Você não precisa ser Bastidores, o, né? você não precisa ser o Bastidores. líder. Você não precisa ser o líder aquele que vai tomar a dianteira sempre. Você pode ser aquele líder que vai dar o apoio. E é muito interessante quando você aprende isso quando você é diretor. Porque quando você é o diretor, você é meio que forçado A entender, a aí entender. você compreender isso. Porque se você sabe muito bem lidar com pessoas, cara, você vai
vai ter um ano fantástico, vai ter pessoas sempre do seu lado, vai ter aquela coisa bem legal. E nem precisa ser aquele cara que precisa mandar. Mas Exato. ele consegue tirar de dentro do seu clube aquele cara que faz, que é o que você está citando. Ele faz Isso. automaticamente, Ele consegue identificar, né? consegue identificar e você deixa ele trabalhar. Exatamente. E tem aquele líder que, tipo assim, meu, legal. Tô aqui atrás, eu vou executar. O meu diretor pediu pra mim fazer, eu vou fazer também. Eu não vou bater de frente. Que é uma coisa assim que com o tempo, que nem eu falo assim, em 2016 eu tive essa dificuldade. Eu ainda era meio imaturo com a liderança, porque eu tinha me formado em líder em 2014, 15 e 16, aí foi 2015, 2016 eu assumi como diretor. Muito Ah, rápido, né? Foi muito rápido. Foi uma coisa assim que, tipo Que assim, experiência. é. Aí foi uma coisa assim que eu falo assim, foi meio traumatizante, porque tipo assim, eu tive que aprender na marra e entender muito bem essa distinção. E o que é o seu líder trabalhando com uma diretoria que é meio que eu falo assim, Era uma diretoria Difícil. forte. era uma diretoria difícil. Não era forte, era difícil. Era uma diretoria muito comum a é que nem aquele fala. Foi nesse Capuri que eu entendi o que é ser um líder que você saiba executar ordens. Tá. E assim, se você. Existem, não apenas líder investido, né? Mas existem muitas pessoas que têm a questão, a habilidade. Tem a habilidade de fazer, sabe liderar. Só que se você não tem a habilidade socioemocional desenvolvida, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar. Por quê? Eu posso saber tudo. Eu sei tudo, mas eu não sei falar. Eu não tenho tato pra pedir. Se eu falar, vai lá e faz isso. A pessoa não vai executar feliz. Agora, se eu pedir com um jeitinho, A pessoa faz, pessoa faz feliz. E é essa que é o fazer. pulo do gato. Porque, tipo assim, quando você tá na liderança, você tem que ter esse feeling. Só que você tem que entender que as pessoas não são obrigadas a te ouvir, porque você tá dentro de... Não é que elas não são obrigadas a te ouvir. É que dentro do clube onde tudo que é são pessoas que voluntário, estão voluntárias, exatamente. como são voluntários, não é porque eu sou diretor que eu mando em você. Ou que eu vou exigir, você tem que executar. Eu tenho que ter o tato, o feeling de você chegar e falar assim, pô, legal. Ou quando você for discordar, chegar na pessoa em particular e falar, ó, não gostei disso, Saber daquilo, como lidar outro. com a situação. Saber como lidar com a pessoa. E eu falo isso porque vocês são diretoria e, cara, vai ter momento que seu diretor vai errar. Ele é ser humano. Mas é muito legal de você chegar no seu diretor e vocês falarem assim, pô, não gostei dessa sua atitude. Não precisa ser exposto pra todo Sim. mundo. Chama no off. Chama no off, vem conversar. E foi uma coisa que, tipo assim, eu acabei sofrendo o contrário, porque até eu entender qual era o meu perfil de liderança, eu achava que eu era aquele perfil que eu tinha que ir lá, falar como eu tinha que fazer, e as pessoas tinham que ouvir. E a minha liderança, e a minha diretoria era aquela diretoria que já era diretores madura. antigos. Mais difícil ainda de lidar. Diretores antigos, onde tudo era. Eu falei assim. Antigamente era eu mando e pronto. Certo. Não era democrático. Porque era aquela época da ditadura, onde Era a gente tomava um diferente, grito. E a Todo mundo gente, tipo. acostumado com isso. Exatamente. Tipo, a gente. O líder falava pra gente, a gente ficava em silêncio, aquele negócio tal. Quando você vai pra diretoria achando que a sua diretoria vai ser igual, não é. Não é. E assim, não é uma coisa que você aprende fazendo cartão. Não tá lá não escrito, aprende. você tem que falar, você tem que chamar que falar atenção. assim, tem que fazer assim, não. Tem que chamar Tem de que aprender na canto pra marra. chamar atenção. Não é coisa que você aprende Aprende no na cartão. prática, né? É na Aprende prática, É é na a experiência prática. que te traz isso. Só que é isso que eu falo pra vocês. É que nem eu falo assim, gente, quando vocês forem de diretoria e vocês forem discordar do seu diretor, que eu falo assim, porque eu sei que em 2016 o diretor daqui também sofreu. Sofreu, né? Bastante. O canal né? aqui? O cara sofreu também. Tanto que foi muito engraçado, porque por mais que a gente não tinha convivência, eu não conhecia o diretor de 2016, eu conhecia a diretoria. Então eu via como que era, eu via como que ele foi tratado, tudo e era aquela história. Pessoas que não souberam, que já foram da diretoria e não souberam ser liderados.
Tá. Sempre queria ser o líder, mas não sabia ser liderado. Então, hoje em dia, uma grande qualidade de um líder, não sei se aí você está querendo colocar, talvez eu tenha extraído um pouco disso, é ele também saber que outras pessoas também podem liderar igualmente. Exato. Todo mundo aqui é voluntário, né? A gente tá aqui É o saber você voluntariamente. escutar o que o seu liderado tem pra dizer, porque às vezes o seu liderado ele tá trazendo algo que pode melhorar não só o clube, não só você, mas o ambiente em si, entendeu? Mudou, então, o clube do seu tempo, ou seja, mais antigamente. Você é desde dos 6 anos, vai. Desde os Você 6 tem a anos, convivência né? com o clube desde os 6 anos. Já fazem, você não é muito velho, mas já fazem mais de uns 15 anos. Uns 15 anos aí. Bem mais, né? Só de clube, né? Não, mudou Então mudou muito. bastante. Mudou muito. É que nem eu falo assim, da minha época. 21 anos. 21 anos? 21 anos, já revelaram eita, aqui, né? Não, da minha época, onde, tipo assim, a gente causava e a minha líder chegava e gritava comigo assim: Ah, Everton, o que é que você tá fazendo? Aí a gente chega, não, e depois chegava e causava de novo. É diferente hoje. De novo, E Totalmente ela diferente. chegava, Totalmente hoje diferente. é totalmente diferente. mudou, né? É uma geração onde, tipo assim, a gente. É aquilo que a gente veio discutindo lá em Vila Rodrigues. A nossa geração é uma geração onde a gente tinha casa com muitos irmãos. Então, tipo assim, a gente sempre tinha disputa. Sempre tinha galera, sempre tinha aquele negócio. Sempre a mãe dava uns gritos, dava uns berros, dava uns tapas. A geração de hoje são crianças o quê? Que não têm irmãos. São crianças meio que planejadas, tudo filho único. Então são crianças tipo assim, que você tem que ter muito tato pra falar. Porque se você gritar com elas, que nem era na gente no passado, Não, hoje, se apertar, espana. É, Você o não já- pode. assim, torto a criança já fica É, mal. a você tem pessoa que não tomar volta muito mais pro cuidado, clube, Gui. não volta mais pro clube. Não volta mais E é uma coisa assim que é uma dificuldade atualmente, é você, tipo assim, você quebrar toda essa construção que você tem como líder antigo e entender que você tem que fazer o que é o novo agora. Como motivar crianças dessa geração. E eu até agora faço uma observação. A gente teve um podcast na semana passada. O João e a Vitória do Armagedon vieram aqui, né? E eles fizeram a citação bem legal, né? Eles falaram um pouco sobre o que era o clube antes, o que é um desbravador antes da pandemia e o que é um desbravador depois. Porque a pandemia acelerou muito essa questão digital, né? A gente teve muitas redes sociais que foram criadas e a gente teve, mais do que ser criadas, né? Passaram a capturar esses jovens. A capturar, não só os jovens, a gente também, né? Que do nada a gente, nada a gente tá aqui na rede social e o tempo vai embora, né? Então, a rede social se especializou em sequestrar essas pessoas, né? Então, hoje o Clube de Desbravador, ele tem que ter, além da criatividade, né? Porque hoje você tem que ter muita criatividade para superar a rede social. Sim, totalmente. Acho que a criatividade já tem que Haja tá- criatividade. Imagino que vai ser. Nós aqui do Clube Canal, nessa data, né? Novembro de 2022, não sei quando você vai ver isso daqui. A gente tá começando o clube, reiniciando o Clube de Desbravadores, né? Então a gente tá com um desafio pela frente, né? Baita desafio, né? Baita desafio pela frente. Mas as experiências que são contadas aqui são incríveis, viu? Então, além dessa criatividade que você tem que ter nessa fase pós-Covid, com as crianças capturadas pela internet, a gente também tem que pensar nessas crianças que elas estão vindo com um pouco mais de sensibilidade. Totalmente. Totalmente. Cara, é como que eu te falo. Na nossa época lá era papum e já era. Já E era. as crianças Ficavam no clube. E as crianças ficavam Ficavam no no clube. As crianças agora tem criança. A Fernanda já me falou lá no serviço dela, ela trabalha no colégio de crianças de 6 a 17 anos, que não são crianças e adolescentes, e tem muito adolescente com depressão, com ansiedade, com crise de ansiedade. E assim, essa pandemia, eles ficaram afastados, né? Porque ainda não foram 2 anos que eles ficaram em casa. Então, essa socialização foi diminuindo muito, né? A socialização pessoal. A virtual continuou e Tete a aumentou. tete.
Mas assim, Aumentou, o pessoal, o tete a tete, o relacionamento, onde a gente discute pra escolher a brincadeira que a gente vai brincar, a gente discute pra escolher os times, a gente discute pra capitão, meu time, secretário. não, meu time começa e o seu começa O seu- depois. o- Isso acabou. Isso foram 2 anos que ficou ali, né? Então assim, a pandemia ela trouxe algumas coisas, algumas perdas que elas vão demorar um pouquinho pra serem, né? E ser eliminadas. Para serem desenvolvidas ainda. Desenvolvidas. Boa. Então, essa questão socioemocional nas crianças e nos adolescentes, ela foi perdida, né? Tá. Foi perdida, porque assim, agora que elas estão voltando pro clube, né? Voltando assim à vida normal, elas estão se deparando com crianças que não querem a mesma coisa, sendo que no quarto dela, se ela não queria o jogo, ela trocava. Tava perdendo, desligava e trocava de jogo. E como é que eu trago essa criança? Você sabe? Tem ideia de como eu trago? Olha, o que eu sei, que eu tenho Ela certeza, é professora, né? o que eu tenho certeza, Tô falando que eu não sou sério. Aqui só os profissionais. o que eu tenho certeza não adianta você pedir pro seu desbravador chegar no clube e colocar uma caixinha lá pra ele guardar o celular. Esquece, cara. Esquece. Isso aí. Você Não tem que- existe você mais tem que isso. usar- Você tem que usar a tecnologia. Você tem que usar a tecnologia, cara. Ó, por exemplo, Usar com sabedoria. Por Porque, assim, exemplo, tem teve muitos aplicativos dentro do celular que é justamente para clubes de desbravadores. sim, Tem cartão, tem especialidade, tem tudo. Eles podem utilizar isso mesmo. Olha só que legal. Eu- e assim, ó, aplicativo. teve um Campuri que ele. Uma das provas do Campuri era justamente um jogo que eu estava jogando assim há muito. Sabe, eu jogava esse jogo há muito tempo antes. E aí, uma das provas do Campuri era esse jogo. Eu falei, meu, Era, Isso aqui era eu as sei. crianças vão treinar? eletrônico. Não, era de verdade ali, De tipo verdade. assim, Ah, era tipo um quebra-cabeça. Você tinha que trazer a peça vermelha pra fora Tá. do quadrado e só tinha uma saída. E aí tinham várias peças bloqueando o caminho e você tinha que mover essas peças pra passar a peça vermelha pra fora. Sim, Só que sim, assim, sim. já tinha um jogo sobre isso. E eu tava jogando esse jogo há muito tempo. Eu falei, meu, peraí. Se eu tenho que treinar as crianças pra essa prova, por que eu não peço pra elas baixarem o jogo? Ó, quem chegar no nível 50 vai participar da prova. Olha só. Tá vendo? Eu tenho um desafio, eu não tiro o celular. Entendeu? É que essa criança que não eu falo assim, a gente vai ter que lidar com aquela criança totalmente digitalizada e que sempre teve a vontade dela feita. Por Isso causa é que difícil. e é esse que é esse que é o Esse, né? complicado, que eu falo Esse que é assim, complicado. que na nossa época a gente tinha, por ter muitos irmãos, a gente nunca teve a nossa vontade 100% feita. Você tem que dividir, né? Você tem que dividir. Se comprou isso aqui, não, vai Se eu dividia, o pai lá que tomava, quebrava, e tá sem Agora você vai lidar com uma criança onde o tio olhou feio pra mim. Nossa. O pai já também que se incomoda, né? Aí o pai, tipo, mas por que que ele olhou feio pra você? Mas não sabe que a criança tava batendo na outra lá atrás. Tava fazendo qualquer coisa, tipo assim. E é isso que eu falo assim. Que esse feeling de você saber lidar com essas crianças que tá sendo, tipo, o grande X da questão pra essa geração. Você motivar crianças que são psicologicamente sensíveis. Muito Sensível, muito demais, sensíveis. demais. Elas não Sensíveis. sabem lidar com a Um não, por perca, exemplo, não sabem um não. lidar com o não. Sabe, quando você quer fazer alguma coisa, não sabe lidar com as decepções. As decepções da vida. Eu quero, sempre quis e meu pai me dava. Não, mas aqui é diferente. Aqui não é assim. Não é feito Mas pra tem vontade. Se eu for assim, eu não quero. Cara, Mas eu não quero. Porque Sim, meu filho, eu já fazia falo, assim. então você não quer, então faz o que você quiser, sai fora. Mas no clube a gente não. A gente A tem que intenção atrair, é não é essa. tirar. A gente tem que trazer. Então, Rical, então vamos ver essa fórmula aqui pra ver se o tio gosta. Vem cá, fica aqui. E assim, difícil. meu, não tem. Passar o tempo. Uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Não tem só um jeito de fazer. Não tem. Não tem. Às vezes na nossa cabeça só tem aquele jeito de fazer. Mas a criança vai lá. Meu, ela faz tá desse anos jeito. luz na E aí- tecnologia na nossa frente. Pô, a gente que já tá nessa direção mais antiga, a gente tá sempre que atualizando. Tem que Sim, sempre com atualizar. certeza. E é por Tem isso meio de E mais o que a gente tem que ter na nossa consciência que a gente precisa se atualizar. atualizar. Todo dia. E é Tem que ter vontade também de aprender. Meu, as crianças ensinam muito. E é A gente demais, aprende né? muito com elas. Então a gente tem que ter humildade. Mesmo como líder.
a gente tem que ter a humildade de aprender com o Sentar e desbravador. aprender. Deixa eu E é aprender. por isso que nem eu tava falando lá, voltando naquela parte de 2016 lá, sobre o porquê que eu falo que você tem que saber exatamente o que você que tipo de líder você é. Se é aquele que sabe liderar ou se é aquele que sabe obedecer. Porque quando você for membro da diretoria e o diretor precisa montar uma problemática como essa, você não tem que ficar batendo de frente. Porque essa geração, ela está problemática. E o seu diretor vai precisar do apoio de vocês. Então não adianta você bater de frente com o seu diretor e falar assim, não vai dar certo. Ou não era assim que eu fazia antes. Uhum. Antes já não funciona. O que Já não funcionava funciona. antes Antes não funciona mais. Então como que você vai transformar transformar o problema X? Ah, mas eu não gosto assim. Por quê? Porque na minha época não era desse jeito. Não, beleza, mas vamos tentar. Esquece esse negócio de. Na sua cabeça você vai falar, problema seu, irmão. Mas na real você tem que Não. falar, você tem que dar um jeitinho ali e falar Tem com que ser carinho, né? bonito. Tem que respirar assim. Porque a liderança em si é você saber lidar com outras pessoas e servir. Sim. Tá. E é aquele negócio que, tipo Primeiro assim. requisito é liderar. Eu já De tô- liderar é servir. É servir. É bom a gente tá Sério? sempre escutando o líder falar, porque a gente vai aprendendo. Ah, Vai então aprender, líder. né? Tô aqui só ouvindo. É Já servir. tá vendo apoio como também. A gente tá aí. Porque não adianta. Mas é aquele negócio que nem eu falo. Não adianta você também soltar o líder lá sozinho. Um líder só é líder com liderados. Senão ele é só uma pessoa no meio Só uma de todo pessoa. mundo. Não Sim. adianta você chegar e falar assim, ah, eu não quero. Pronto, acabou. Cara, se vocês sentaram juntos, tiver alguma discordância, alguma coisa, cara, senta e Aí é a resolve. fogueira do fogo do conselho. É o fogo do conselho da diretoria. Né? O fogo do conselho da diretoria ali resolve, né? Chega, conversa. Aqui, vamos Por isso que conversar. nem eu falo assim, Usa que como linha. que a maturidade é muito importante. Coisa que, tipo assim, em 2016 eu não tinha esse pensamento, eu achava que eu tinha que mostrar, porque eu era líder. Tinha que mostrar. Eu era líder recém-formado, eu tinha que Recém-formado, mostrar que é. eu mandava, que não sei o quê. Não, cara. Você não tem que Esse é o bom de a gente adquirir experiência. Né? A gente fica mais calmo, pensa antes de fazer qualquer E assim, coisa. quando você carrega o lenço de líder, eu não sou líder, mas assim, na minha cabeça é assim, porque Sim. se eu vejo ele com lenço de líder, eu já falo, irmão, você é líder master, você tem que fazer, Tem que se impor Ele tá como líder. disponível, você tá disponível, mas você tem parece que é líder nata. Pra falar a verdade, Ela deu pra ser basicamente, depende muito da situação. Mas assim, É que ela tá num ambiente onde, tipo assim, tá favorecendo a liderança inata dela, né? nada disso. Ela é professora, Nada disso. ela tá Mas bem assim, colocada. o que eu vejo, essa minha diretora do Clube Pioneiros de Ambuitá, a dona Lourdes, ela é muito experiente. E assim, eu via nela, ela é líder master avançado. Meu, líder, tá ali no topo. ela tá É o no máximo. topo, é o máximo. É o Depois máximo. disso, vem o quê? Aposenta. Depois disso é a merenda. Cara, você não tem mais o que fazer no Líder master. Líder master. Ele daqui a Daí- pouco vai se aposentar também. Avançado, próximo passo é A próxima avançado. classe é o avançado. Os que são regionais, eles são os avançados, né? Não necessariamente. Não precisa ser. Depende muito da demanda. Como eu te falo, líder não precisa ter o lenço. Tá. Você tem que ter a disponibilidade e a boa vontade de querer e fazer. Ok. Porque teve muitos regionais que eles se elegeram regionais e depois se formaram líderes e receberam um lenço. O regional nada legal. mais é do que a nossa ligação com a associação. Ah, que Nossa legal, eu não ponte. É a sabia. nossa ponte. Eu não sabia O disso. pastor que cuida da gente é o pastor Samuel, Certo. que é o departamental de desbravador. Então, tipo assim, o pastor Samuel tem inúmeros clubes pela associação toda. Como que ele vai conseguir liderar tudo isso? Aí Tem- entre os regionais. Aí entra o regional. Só que o regional também, ele é uma pessoa dentro de um Universo. Gente, mas- universo de um monte. Um monte, é. Aí um tem o monte. quê? Os distritais, que são o Distrital. braço do regional, que ajuda o regional, que ajuda o Departamental. distrital, que ajuda o regional, que ajuda o Jamil é o que mesmo? Coordenador regional, que ajuda o departamental. Então, assim, no organograma, departamental, coordenador regional.
regionais, distritais, e aí os distritais cuidam dos diretores. E os diretores cuidam lá dos clubes, das crianças, não sei o quê. Legal. E quem cuida das crianças, Jairo? Somos nós. É isso aí. É isso aí. Mas assim, as crianças, elas veem a gente como um espelho, né? E quando a gente coloca na faixa, vamos lá, 745 mil Nossa. especialidades. E não sabe explicar Se uma. você não sabe explicar uma, cara, Ele você tira, cobra. você tira a sua especialidade. Cobra. Eu lembro que. E Eu cobra, lembro mas que. cobra na cara, Cobra. e cobra, tipo, sabe aquelas crianças que, tipo assim, debochada? Mas você não... Você não tem. Não, da cabecinha assim. Né, na época do Everton, acredito eu, que não tinha esse deboche, né? Ah, Não tá. tinha Como assim? Ele obedeceu e acabou, mas né? as crianças hoje, elas estão mais abusadas, E né? aquela ainda chama, ó, vem cá, ele não tem aqui, ele não sabe explicar. É muito engraçado, porque assim, você eu vai lembro pegar que- aquelas... Espera aí, amor, deixa eu terminar. Você vai pegar aquelas especialidades, tipo, vai pegar aquela faixa de especialidade. Cara, se você é diretoria e ele vai olhar sua faixa e sua faixa não tem nada... Gera um Tem um, dois. Não, é pior do que você ter um e não saber explicar. Exatamente. É. Entendeu? Se você tem uma e sabe explicar de cabo a rabo, a criança tem Entendeu? 10, ela não sabe explicar nada, você ainda tá meio que ali Você tá ali. na média. Agora, falando de especialidade, eu tenho, na verdade, eu tenho uma ligação com o Everton, que é mais do que admiração minha por ele, como pessoa e como Ó, família, líder, né? Ele também é meu primo, né? Ah, é família. É família. E a gente estava em reunião de família, ele começou a apresentar umas especialidades pra gente de fogo. Pegar fogo, você já rapidamente coloca no papel. Eu gosto desse jeito porque é leve, Tem que né? ser um pouco mais carregar. perto, no caso, quando você for fazer essa junção, por exemplo. Você tem que estar sempre perto de onde você vai Sim, colocar o porque o fogo. bombril, o fogo consome o bombril muito Sim, rápido, muito né? rápido. Então você tem que já estar com tudo preparado. Para você montar, para você pensar em riscar o fósforo, você já tem que estar com o seu fogo, com o Sua que você fogueira, vai, né? Você já- vai precisar tudo preparado. Então ali, os gravetos finos, os médios, os grossos, tudo separadinho, né? Porque não adianta você, vou riscar o fósforo, deixei ali acendendo, pegando fogo nos fininhos, vou agora que eu vou atrás do, né? Não, para montar um fogo é um planejamento, né? Então é isso que a gente ensina para as crianças, precisa de se planejar. Então, você precisa já vir primeiro, separar o seu combustível, que vai ser os gravetos, as folhas secas, então já separa. Já traz tudo e vai separando por tamanho, porque você não vai colocar o graveto grande, o grosso, lá primeiro, porque não vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, assim, a gente precisa ensinar para a criança esse planejamento, essa logística toda, né? Um maçozinho depois. Então, assim, é o que a gente fala. E... Se você pegar um fósforo, riscar e colocar na árvore, ela não vai pegar fogo. Agora, se você pegar um fósforo, riscar e colocar numa folha, ela pega fogo, Ela numa pega folha seca. Sim. E aí, se você, né, vai trazendo, vai colocando as coisas, se você não controla esse fogo, você pode colocar fogo na floresta inteira. Eu lembro que teve uma prova no Campuri que você tinha que controlar a fogueira, você tinha que acender a fogueira e controlar para que a fogueira subisse só até um nível. Aí tinha uma linha. Nossa. E aí tinha que chegar só até o nível dessa Aí tinha linha. que meio que, tipo, ir alimentando. Aí você vai alimentando. Vai Não, vai tirando. passar muito. Você tira. Tá faltando? Não, coloca mais um pouquinho. Então, assim, é o controle do fogo. A gente ensina para as crianças que você não precisa ter medo do fogo. Você precisa ter respeito. E dominá-lo. Você precisa ter Dominá-lo, respeito. Dominá-lo. Porque se você perder o controle dele, ele vai fazer um estrago. Exato. mesmo. E é um Ele estrago. queima, e é um estragozinho E não é que pode levar pelo resto da sua vida, se você, É. dependendo do que você fizer. Sobre isso também, eu tinha meio que uma pergunta sobre isso, né? Nas suas instruções que você passou, não sei se teve aquelas que você mais olhou assim e falou, não, essa aqui me deu um pouco de trabalho porque aconteceu tal acidente. Conte pra gente qual foi a que Chegou de mais... acidente Não um ou acidente, algo mais próximo de um acidente. de um acidente na instrução, acho que é mais fácil a do Cortavo aqui falar. Eu tive. Eu ensinei o jeito certo de como não utilizar a faca e facão. Nós estávamos lá preparando as coisas para o Campuri. Então, era o Campuri de... 2012. Eu não me recordo qual o nome do Campuri. Eu sei que o tema era de saúde. Então, nós escolhemos restauradores do templo. E aí, nós escolhemos fazer uma bicicleta de bambu para deixar pendurada lá no portal.
E aí nós estávamos cortando bambu para bicicleta, já tinha os bambus grandes cortados. Nós estávamos só cortando os fininhos para fazer os raios da bicicleta, né? Da roda. E aí já estava começando a escurecer. E eu continuei lá. Tá. E eu tava dando a instrução. Aproveitei que a gente precisava montar e já dei a instrução pra minha classe. Vamos juntar, né? Que aí já faz tudo de uma vez. A gente tem pouca data, calendário apertado, já faz tudo de uma vez. E aí eu ensinei perfeitamente como não utilizar o facão. Acho que essa foi a melhor instrução que eu dei. Como não utilizar o facão? Olha, você precisa segurar ele direito, firme. Você precisa olhar sempre para onde você tá, né, fazendo. Não pode largar o facão por aí, né? Vem alguém e chuta, vem alguém e pisa na ponta. Não pode furar o facão assim e deixar lá. Porque vem um desavisado, distraído, corta a canela, né? Então, e aí eu falei assim, precisa tomar cuidado, porque não é brinquedo, você pode se cortar. E aí eu fui, só que eu não olhei. Eu fui fazer, alguma coisa me chamou a atenção, eu fui. E aí eu cortei o meu dedo. E eu cortei uma. Eu ganhei 4. Esse daqui. Não, esse aqui, amor. Não foi esse daqui que você deixou o dedo torto? Não, esse daqui foi de outra coisa. É de fato, mas é de outra história. Essa história é desse dedo. Eu já fui pro Campuri com 4 pontos. Não, meu clube já foi no bolo, com bônus, né? Já foi com 4 pontos. Então, fui, cortei o dedo. E aí eu só fiz assim. Eu só fiz o seguinte: larguei o facão na mão foi da minha desbravadora. Mas ela já tinha 15 anos. Eu cortei meu dedo, seguro o facão. Fui calmamente pro banheiro, lavei, coloquei a coisa em cima. Aí, o que eu tinha? A gente não tinha gás. O que eu peguei? Peguei absorvente, coloquei em cima, porque, né? Sim. Absorve sangue extra, estanca lá. Vou pro hospital. Aí fui pra casa, falei com meu pai me levou pro hospital. 4 pontos, já fui pro Campuri com o dedo com os pontos. E isso aconteceu na semana do Campuri. Eu falei, eu não vou deixar de ir pro Campuri por causa de 4 pontos. O que é 4 pontos? Parece que vocês gostam bastante de Campuri, né? Eu gosto muito de Campuri. Mas você prefere Campuri ou acampamento? Olha, depende, viu? Acampamento é muito bom porque você tá só com o seu clube. Sim. Então você tem um pouco mais de liberdade ali para montar as atividades, né? Para fazer as especialidades, porque você tá com o seu clube. Campuri, eu vejo Campuri mais por diversão, né? Então Campuri você tá lá para se divertir. Mas para diretor, é para diversão também, diretor? Um Campuri. Campuri é diversão, porém com uma dorzinha de cabeça. Do começo ao fim ou... Do começo ao fim, porque é correr atrás de ônibus. E depois do fim ainda, né? Cuidar com pontuação, cuidar pra ninguém se machucar, reuniões. E o Campuri começa bem antes do Campuri, né? É todo um pré-requisito pra depois... E não acaba no dia que acaba o Campuri. Não. Na semana seguinte você tem que voltar pra igreja pra normalmente diretoria a parte aí, cara, é uma chatinha, né? Não é que é chatinha, porque você vai ali com o clube, como ela falou, você já tem uma intimidade com o pessoal, você vai aqui naquela brincadeira, você acaba esquecendo que você vai ali cumprir uma responsabilidade, né? Mas não deixa de ser cansativo. Porque mas é um cansativo bom. Eu falo assim, é um cansativo que, tipo assim, você ter a responsabilidade de você estar lidando com vidas de crianças, mas é aquela coisa assim, qual que é a função do clube de desbravadores? Salvar do pecado e guiar do serviço. Quando você vê uma criança aceitando um apelo, quando você vê criança saindo do Campuri falando assim, nossa, esse foi o melhor Campuri que eu já tive na minha vida... E mal sabe ela que você tinha acabado de discutir com o conselheiro porque o conselheiro estava fazendo coisa errada, ou o conselheiro discordou de você por algum motivo que era um motivo banal, mas virou uma discussão. E tipo assim, você chegar pro desbravador, nossa, esse foi o melhor Campuri da minha vida. Falei, caramba, e pra mim é tipo... Foi mais estressante. Pra mim foi traumatizante, foi lidar com problemas que eu nunca lidei antes. Mas é isso que motiva, né? Que é o que motiva. Isso é o combustível pra gente da direção. Eu também já escutei muito, não como diretor,
mas eu já fui conselheiro, né, lá da minha unidade, lá em Salvador, e aí o pessoal vinha falar comigo assim, pô, velho, eu gostei de tal acampamento porque você foi, porque você fez a diferença. Eu gostei de tal evento porque você me proporcionou um momento bom, você me levou. Eu já vi casos da minha unidade, por exemplo, de a gente não ter fundos, né, para ir a unidade inteira para um Campuri e a gente fazer um evento, a unidade mesmo, não, vamos se juntar aqui, vamos fazer, sei lá, um dia de cachorro-quente, em Sim. prol do Campuri. Vamos fazer tal coisa em prol da nossa Sim. violência. E quando a unidade se diferente. junta, é a melhor coisa que acontece. Uma vez, estávamos nos preparando para um Campuri e uma desbravadora não tinha dinheiro para pagar. E o que eu tinha proposto para minha unidade? Vou trazer um cofrinho pra gente juntar dinheiro para comprar as coisas de identificação da unidade. Porque Campuri, as unidades, elas compram as coisinhas para identificar. Meninas gostam de arquinhos, né? Essas coisas, tudo, essas coisas aradas. E aí, uma desbravadora não tinha dinheiro para pagar o Campuri. E aí eu virei pras meninas, essa desbravadora faltou nesse dia. E eu virei pras meninas e falei assim: olha, fulana não vai, porque ela não tem dinheiro. Aí elas ficaram tristes. E eu falei: o que a gente consegue fazer para ajudar? Aí ela: a gente tem o nosso cofrinho da unidade. Isso que é bom, né? Meu, União, e a gente né? pagou União, a inscrição da menina com o dinheiro que elas juntaram. E elas juntaram. Elas juntaram. Isso até me emociona, porque, meu, são princípios que a gente desenvolve, que eles aprendem, que com certeza eles não iriam aprender, por exemplo, na escola. Fora do Em clube. lugar nenhum. Em lugar nenhum. Elas falaram: vamos pegar o dinheiro do cofrinho da unidade. Elas tiveram iniciativa, Eu falei: atitude, né? vocês querem que ela vá? Não, ela tem que ir. Como assim? Sem ela, a unidade não é completa. Como assim? Ela precisa ir. E eu falei: tá, e o que a gente pode fazer? Ah, tia Fê, tem o cofrinho da unidade. Eu falei: vocês querem? Quero. Então tá bom. Então vamos usar. Que era pra Usaram, comprar as coisinhas pra Coisas de ela, identificação, arquinho. identificação. Essa menina gosta, né? Gosta de um arquinho com uns trequinhos, umas estrelinhas que balançam assim, né? As coisinhas. Lá no nosso clube a gente já gostava quando o nosso conselheiro vinha falar assim, gente, senta aqui. Então é o seguinte, nosso amigo e tal, não que a gente estava presente, mas falava assim, ó, nosso amigo Jairo, ele tá sem condições. O quê? Tá sem condição? Não, vamos se juntar. É. Aí todo mundo se juntava, aí um vinha com uma ideia diferente, aí juntava as ideias assim uma na outra. Nossa. Mas isso só acontece quando é trabalhado essa questão de amizade e união no clube. No clube. No Se clube. o desbravador vê que a diretoria é tudo desunido, que todo mundo briga na frente do desbravador, esquece. Filho. Eu Esquece. lembro de todos da minha unidade até hoje. Todos. Esquece. E é uma Já coisa que, faleceram. tipo assim, eu sofri muito nisso, por causa que a gente veio em 2014, de uma diretoria meio dividida. E em 2016, 2014 não, 2015 de uma diretoria bem dividida, e em 2016 eu fiquei com essa mesma diretoria. E é uma diretoria que não botava fé em mim, até por causa que eu era recém-formado, tinha gente que gostava de me provocar, e eu acabava caindo na provocação, né? Inexperiente total. E dentro do clube, normalmente no meu clube a gente nunca precisou fazer essas partes, por quê? Porque eu sempre vi a diretoria correndo atrás desses desbravadores para não faltar nenhum. Então, tipo assim, o clube em si juntava dinheiro, fazia venda de açaí, venda de feijoada, O venda de um clube monte de inteiro, coisa. pra que todos pudessem ir, Pra né? que Sim, todos fossem, pra não ter que, tipo, ser caixa 2, como a gente falava, Sim, sim. caixa 2 das unidades pra isso. E quando você vai de uma diretoria, onde a diretoria, ela não acredita em você, e você consegue fazer as coisas, e um desbravador chega pra você e fala assim: Pro, esse foi o melhor. Everton, esse daqui foi o melhor Campuri pra mim, da minha vida até agora. Aí eu É falo um assim, retorno que "Cara, você vai levar, né? é um retorno que, tipo assim, por mais traumático que foi 2016 pra mim como diretor, por todos os perrengues que eu passei lá, com a diretoria que não me apoiava, com vice-diretores que eu achei que ia me ajudar, mas acabaram mais me atrapalhando. Acabou funcionando, né? Você vê o desbravador chegar pra você e falar assim, cara, foi o melhor Campuri da minha vida. É uma coisa que, tipo assim, o que era pra me desmotivar, pra mim nunca mais
querer está saber dentro do de um clube de desbravadores, eu atuo até hoje dentro de um clube de desbravadores, me tornando um líder master. Ao mesmo Legal. tempo que esses meninos aí te dão trabalho, são os mesmos que vêm até você e falam: olha, diretor, você fez meu Campori ser o melhor da minha vida. Exatamente. E é engraçado que nem esse desbravador em si, ele veio de uma família que era adventista, só que por algum motivo ele acabou se afastando. Mas a mãe dele, por ser da igreja, de vez em quando ele vem pro clube, mas toda hora ele vem e ele me cumprimenta com o maior respeito, com a maior amizade, e o cara já não é um desbravador, é um homem. Mas ainda vem, sente. Opa, diretor! É, tipo, É, o maior desse jeito. respeito. E o melhor, a melhor coisa que você vê é a transformação que acontece no desbravador. Quando o desbravador, por exemplo, no meu primeiro clube, era um clube que os desbravadores eram mais assim, de comunidade. Sim. Então, assim, a transformação que você via no desbravador no final do ano, no final de 2, 3, 4, 5, não interessa quanto tempo, a transformação é a melhor coisa. Eu tinha uma desbravadora que ela tinha depressão. E ela falava muito em se matar. Ah, eu não vejo sentido na vida. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre lá conversando, e visitava, ia lá na casa dela, e a gente se juntava pra sair, pra comer pipoca, pra não sei o quê. E aí, hoje, eu vejo essa mesma desbravadora, ela não tem mais idade. E, infelizmente, ela saiu da igreja, mas eu vejo essa mesma desbravadora Uma com mulher. uma mulher. Que legal. Ela é uma mulher e ela tem Serviço propósito na social, né? vida, e ela tá fazendo o que ela sempre quis. Ela sempre quis ser da área da saúde. Desde quando ela era desbravadora, ela me falava: não, eu quero ser. Eu falei: tá bom, então o que a gente vai fazer pra isso? O que a gente vai fazer pra você alcançar isso? Não é o que você vai fazer. Exatamente, a gente, É né? o que Você a gente vai se fazer. encaixar ali junto com ela. Ah, eu não sei. Por onde a gente pode começar? Ah, eu quero fazer enfermagem. Tá bom. Aqui tem. Aqui no município tem? Ah, eu acho que tem. Então vamos pesquisar junto. Legal. E aí ia lá e pesquisava. Ó, tem essa escola aqui. Você liga, fala pros seus pais ligar e vê o que rola, né? O que acontece. Ah, não deu certo. Tá, vamos tentar essa daqui. E hoje ela é técnica em enfermagem. Bom. E hoje ela tá fazendo o curso lá que ela queria fazer, de necropsia, alguma coisa assim. E ela tá feliz. E ela, sabe, eu olho pra ela e vejo o brilho vejo a vida que voltou nos olhos dela. É uma Sim. coisa que você vê assim, você fala: putz, o clube Valeu faz a essas pena, coisas. né? É. Todo sofrimento. Todo Você aquele... fala: ufa, não que tenha acabado, porque Sim. depressão é uma doença, né? Não Sim. tem, tipo, um remédio que você E a toma doença do pra gripe século, e né? acabou. Eu falo isso Doença porque eu tenho até meus amigos do clube, né? Já sabe, né? Minha história é meio doida. Meu irmão ele faleceu e a família suspeita justamente sobre isso, né? Depressão. Meu irmão era desbravador, porque na minha casa eu fui o primeiro a levar o clube para dentro de casa e com o clube foi a igreja também, né? Aí fui eu, depois meu primo, depois ele. Infelizmente ele foi embora, ele nos deixou com 18 anos. 18 anos. Então, o que ele aprendeu no clube também pode ter certeza que ele levou pra vida, né? Com Ele certeza. aprendeu muita coisa no clube. Marca, né? Marca. Marca. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que a gente vai ter que marcar outro podcast. A gente tem um cronômetro ali, o cronômetro já zerou e já voltou a 3 recontar vezes? 2 vezes. 2 vezes? Mas Se já. não me engano. Eita. Passa rápido. Ah, Eu pensei É. que tava na primeira ainda. Eu falei, não sai do 11 não, né? Já rodou várias vezes. Acho que a gente vai precisar de outro podcast pra falar com vocês, né, Nadson? Ô, rapaz, Eles foram tava até bom. espetaculares, né? Se deixasse aqui, Jairo, se você não lembra, a gente ia ficar aqui A até... gente ia ficar aqui, né? Ia estender o tempo aí. Tá. Eu acho que vocês têm alguma mensagem pra falar pra alguém pra um clube de desbravador, pra alguém, Pra pra alguém, qualquer pessoa, Pra igreja. igreja, sobre o clube de desbravador. Sim. O Santa Maria tá reiniciando o clube de desbravadores. Então a gente tá com esse projeto do podcast, né, pra ver se incentiva também a Legal. igreja, e a gente quer deixar a marca do Clube Canaã também na A nossa história. região, né? Legal. Vocês têm alguma mensagem? Nossa, sempre tem, né? É. Bom, um clube sem o apoio da igreja, ele não funciona. Então, o clube ele precisa que a igreja apoie. Ele precisa do apoio da igreja. Se o clube está fazendo uma campanha para vender açaí,
ele precisa primeiro da igreja apoiando, da igreja vindo comprar. Se não quiser comprar, se não tiver dinheiro pra comprar, mas que pelo menos divulga, né? Vai lá e divulga pros vizinhos, pros colegas, não sei o quê. O clube precisa da igreja. Precisa. O Clube de Desbravadores é o departamento que mais batiza no ano. Ó, Ministério da Mulher batiza, Histórias tudo vivas, bem. né? Batiza. Histórias vivas do Aventureiros, então, aventureiro e desbravador é o que mais chama as crianças, Sim. né? E desbravador é o departamento que mais batiza. Uau. Tanto que no final do ano, acho que foi 2018, acho que eu já tava no Querubins, no final do ano, eu vi lá 5, 6 desbravadores batizando, eu falei, caramba, Puxa vida. de uma vez assim, De uma gente, vez. foi de baseada, foi de Que baseada, legal, gente. né? Então, Que assim, experiência o clube precisa do apoio da igreja. O clube precisa que o ancião venha abrir a igreja. O clube precisa que o ancião fique aqui acompanhando para ver se está dando bom. Sim. Precisa do ancião para vir aqui e fazer a meditação no clube. Acompanhar, Não precisa ser né? todos os dias. Sim. Mas se o clube precisa da irmã que sabe fazer pão para ensinar a especialidade de panificação para as crianças. Se a igreja participa, a igreja especialidade não vê precisa que- ser alguém do clube. não precisa ser Não alguém do precisa. clube. Por Precisa ser um exemplo, especialista. Pra você ser um especialista você em ser um cuidar de especialista- criança, tem uma especialidade chamada cuidado de bebês. cuidado com Você vai bebês. chamar alguém que tem a especialidade ou você vai chamar uma mãe? Sabia que antes eu pensava que ainda tinha que ir pra hospital, fazer todo um protocolo, porque eu não Aprende a conhecia. fazer um parto. Eu não conhecia e eu falei, como é que deve ser essa especialidade aqui, Por cara? exemplo, Eu fiquei curioso. rapel. Rapel. Você não Tem que precisa ser. chamar alguém do Não clube que precisa, tenha a especialidade. É bem mais vantajoso e brilha mais aos olhos você trazer, por exemplo, um bombeiro Verdade. Com a roupa de bombeiro. com a Uma roupa de bombeiro. Chama mais Pra ensinar o atenção, né? rapel. Sim. A criança vai chegar aqui e falar, nossa, cara. É, Vai chegar em casa e vai falar o quê? Mãe, A criança vai chegar em casa e vai falar o quê? Exatamente. Ah, eu tive especialidade de rapel ali na parede da igreja. Ou então, nossa mãe, foi um bombeiro com a roupa de bombeiro. Chegou no corda. caminhão de bombeiro com umas cordas. A gente viu as coisas totalmente diferente. É muito mais enriquecedor. Criatividade, né? Você pode trazer pessoas da igreja. Com certeza tem pessoas na igreja, enfermeiros, para ensinar primeiros socorros. A tia Maria, ela devia estar no Masterchef para ensinar panificação e qualquer outra coisa de comida. Com certeza tem irmãs que sabem muito de artesanato. Fica a mensagem aí, igreja. Vamos apoiar o clube. Sim, dos bravadores, né? apoiar. o clube precisa da igreja. O clube sozinho não é um Clube clube. sozinho não é clube. E eu sei da história do Canaã, que aí eu dou o alerta pra igreja. Porque, como eu te falei, teve muitos campuris que a gente participou junto e tal, e sem apoio da igreja o clube morre. Não funciona. Não funciona. A gente precisa realmente de uma galera, não só da diretoria também, mas de uma galera dentro da comissão de igreja, da igreja, Que apoio. apoiando o clube. É um departamento que eu falo assim, que atrai jovens e que atrai adolescentes, crianças, tudo. Dentro lá, baseando lá no Vila Rodrigues, todos os que estão com cargos de liderança já foram membros do Clube de Desbravadores, já foram diretorias do Clube de Desbravadores e agora estão em outros departamentos. Como eu falei, a Carolina que assinou meu cartão de líder, ela foi investida sábado passado em líder de aventureiros. Ela expandiu o leque dela. Conhecimento O só. conhecimento dela foi de desbravador para aventureiros. Então tem muitos jovens que vão descobrindo seus talentos dentro do clube de desbravadores. Então se a igreja Importante. quer que a igreja desenvolva, abraça Apoie. o clube de desbravadores. Apoie. Abraça o clube de desbravadores, porque é um departamento onde motiva, onde ensina pra vida e onde marca. Evangelismo 100%, né? 100% Com em certeza. tudo. Com O certeza. foco da diretoria é o quê? Servir esses desbravadores, mostrando o amor de Cristo, porque muito dessas crianças não têm o amor dentro de casa, por isso que acaba chamando a atenção de formas N formas Que a diferentes. gente acha que é errado, né? Que a gente- Essa criança só faz Só bagunça, faz, né? Mas é o momento dela de ser criança, porque às vezes em casa ela cuida dos 7 irmãos, ela tem É que muito limpar cobrada, a casa, né? ela tem que fazer comida. Muita Responsabilidade. E responsabilidade. ele tem que ir pra escola, ou às vezes é negligenciada a questão escolar. Então,
dentro do clube é o momento dela ser criança. Se ela tá dando muito trabalho, pode ter certeza que em casa ela não tem esse momento de ser criança. Eu dou graças a Deus que o Clube de Desbravadores existe. Graças Principalmente na minha vida. Que mudou, né? Mudou a Transformou minha história, completamente, mudou a né? minha forma de pensar, minha forma de agir. Tudo eu aprendi com o Clube de Desbravadores. A maturidade que a gente consegue hoje foi porque a gente lá atrás passou por umas experiências com o clube que hoje nos faz ser um líder, uma pessoa mais responsável. Você sempre mais vai ampla. carregar o nome Desbravadores. Sempre vai carregar. E leva pra Sempre vida, vai né? carregar, Leva pra sempre vida. vai Legal. carregar. Legal. Sempre vai carregar. Olha só. Nós aqui, Nadson e eu, queremos agradecer Everton, Fernanda, vocês Muito terem obrigado. vindo aqui. Nada, Foi de espetacular isso. que Vocês Obrigado passaram pelo aqui pra gente. convite. Coisa boa. Legal. Espero que vocês voltem em outras oportunidades, tá bom? E agradecemos toda a instrução que vocês deram aqui pra gente. Espero que em algum determinado momento vocês apareçam aqui no nosso clube pra passar a especialidade pra Com gente. Só chamar. Já convidaram já? Só Acho que chamar, convidaram? só chamar. Não, né? Não, já tá convidando. Agora. Convida agora? É, convida. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo. Gente, quem tá assistindo, curta a nossa página, né? Se inscreva no canal. Compartilhe. Compartilha também, tá bom? Ajuda a gente, incentiva a gente. A gente tá tentando, lutando por um ministério aqui na Igreja do Santa Maria, que não é só da Igreja do Santa Maria, é de Osasco, São Paulo, Brasil e do mundo, né? Do Um mundo. ministério, né? E eu queria agradecer a vocês, líderes da igreja, líderes natos, né? Se dispuseram para desenvolver a liderança dentro do Clube de Desbravadores, tá? E por ter passado esse pequeno espaço aqui pra gente, passado com a gente esse tempo aqui, tá bom? A gente que agradece, foi um prazer. E chama a gente que a gente vem. Obrigado. Já tem um convite já, né? Tá, tem Já sim, tem um pode convite, deixar, né? só vou marcar. Vocês têm algum algo que vocês queiram deixar a mensagem assim para nossos amigos? Eu tenho um versículo aqui que fica em Efésios 3:20 e que diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Ou seja, Amém. esse clube vai crescer. Eu Amém. tenho fé que esse clube vai crescer, vai desenvolver. Vai ser mais do que vocês todos estão pensando ou Amém. pedindo para Deus. Mas é foco. Deus tem que estar em primeiro lugar. Gente, é as crianças. Das crianças. Obrigado. É, É isso aí. As crianças. Então a gente Só vai encerrar lembrar. aqui, né, Nadson? Opa! Tivemos nesse momento agora de uma leitura da palavra e para a gente encerrar, agradecemos a todos a audiência, tá bom? A audiência tá só aumentando. É. Né? E você faz a oração de Opa, encerramento, Nadson? vamos que Pode vamos. ser? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem nos dado durante o dia, né, durante as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe pessoas, capacitou pessoas para que agora a gente pudéssemos desfrutar, né, do conhecimento de que o Senhor deu só um pouquinho do que o Senhor sabe para essas pessoas. Amém, Senhor. Abençoa cada uma delas, né, os nossos convidados, ao Clube Canaã, ao Clube Cast e aos nossos amigos que estão em casa também. É o nosso pedido, nosso agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.